Vamos então à pergunta 21. A maior parte dos cristãos carismáticos e pentecostais acredita não somente no batismo no Espírito Santo como uma experiência distinta da conversão, como ainda acredita que tal batismo com o Espírito Santo manifesta-se com o que chamam dom de línguas, com profecias, revelações, etc. Como é que nós vemos essas experiências? Existem entre os batistas duas posições. Posição 1. Entende-se que o dom de línguas e outras ações especiais do Espírito Santo, manifestadas a partir do batismo no ou com o Espírito Santo no dia de Pentecostes e especificadas nas igrejas do Novo Testamento, terminaram quando o Novo Testamento foi todo escrito ou pouco depois disso. À luz do que está em 1 Coríntios 13, de 8 a 9, é que esses batistas acreditam assim. Leiamos o que está então nesse texto de 1 Coríntios 13, de 8 a 9. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Vamos explicar então melhor esta posição. No versículo 8 está escrito que o amor nunca perece, ou nunca acaba, enquanto as profecias desaparecerão, ou serão aniquiladas. As línguas cessarão, ou serão extintas, e o conhecimento passará. Uma realidade é apontada como a única que não acabará, o amor. Porque profecias, línguas e o conhecimento são realidades transitórias, nos versículos 9 e 10 se afirma que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o texto diz, o que é imperfeito, isto é, o conhecimento, a profecia, que são realidades imperfeitas por serem usadas em parte, desaparecerão. Fica evidenciado, entendem esses batistas, que não só o amor é apontado como a única realidade que permanecerá, como também fica estabelecido que antes das profecias desaparecerem e o conhecimento passar, as línguas, então, como predito, já estariam extintas. Pergunta 23, mas o que é esse mais perfeito que virá para esses batistas? Para um segmento deles, o que é perfeito é o estabelecimento dos novos céus e da nova terra. Quando isso acontecer, eles entendem a profecia e o conhecimento ainda estarão existindo, porque são explicadas como as realidades que só terão fim quando isso acontecer, isto é, quando houver esse estabelecimento dos novos céus e da nova terra, mas porque antes do conhecimento e das profecias, Paulo já dissera que as línguas cessariam, esse cessar das línguas, então, se deu logo após o fim da era apostólica. Mas para um outro segmento batista, esse mais perfeito que virá mencionado por Paulo foi o Novo Testamento, quando ele se completou. Estando completo o Novo Testamento, o conhecimento e as profecias se tornaram desnecessárias e as línguas que estavam previstas para cessar antes do conhecimento e das profecias já teriam cessado ainda antes de se completar o Novo Testamento. Esses dois segmentos costumam explicar que o fato dos grandes nomes do cristianismo, como o monge missionário Patrício da Irlanda, quinto século, Pedro Valdo, fundador do movimento valdense, 1140-1220, John Wycliffe, 1320-1384, a estrela d'alva da Reforma, Jan Hus, 1369-1415, o pré-reformador tcheco, Baltazar Hubmaier, 1480-1528, o corifeu dos anabatistas, Lutero, reformador, 1483-1546, Menno Simons, 1496-1561, líder reformador dos anabatistas, e Calvino, 1509-1564, entre outros, não terem falado em línguas e nem terem mencionado esse dom como ainda existente, é uma evidência para eles forte de que o chamado dom de línguas realmente terminou com a era dos apóstolos. 24 ela pergunta, mas há uma segunda posição dos batistas, o que é que ela declara? Que sendo os dons algo de Deus, Deus não está impedido de repetir ou de fazer com que eles aconteçam onde ele achar que deva acontecer, com manifestações que sejam específicas. E elas podem acontecer com um determinado propósito que venha contribuir com a causa de Deus num lugar ou numa obra específica, mas como um todo. Não são manifestações que acontecem em reuniões para isso convocadas ou similares, como se pudesse fazer uma agenda para o Espírito Santo. Essas são obras que são realizações do Espírito Santo e ocorrem quando o Espírito Santo, entende que devem ocorrer, mas elas não são um batismo no Espírito Santo que, como tal, já ocorreu. Vamos explicar melhor essa segunda posição. Esses batistas acreditam que todos os que realmente recebem Jesus Cristo como Senhor absoluto de suas vidas são pessoas que podem ser dotadas pelo Espírito Santo num determinado momento e não necessariamente de forma contínua com qualquer um dos dons mencionados no Novo Testamento.
Eles acreditam que, de repente, qualquer um servo ou uma serva de Deus possa, receber o dom específico de falar numa língua, num idioma que nunca aprendeu a falar, porque uma razão muito especial, segundo os propósitos de Deus, urge isso. 2, receber mensagens especiais de Deus, porque nos propósitos de Deus isso faz necessário. 3, ser uma pessoa separada para orar pela cura da enfermidade de pessoas que dentro do propósito de Deus devem ser curadas fisicamente. Enfim, que hoje um servo ou uma serva de Deus pode ser usado ou usada como nos tempos apostólicos ou neotestamentários, quando havia necessidades dessas manifestações de forma constante, porque a igreja nascia em meio a um judaísmo que guardava fortes tradições de milagres por parte dos profetas e em meio a um paganismo, onde a magia e manifestações satânicas davam aos cultos pagãos, em muitos casos, aquela áurea de poder, de autoridade, e isso precisava ser desmantelado. Na pergunta 26, então, por que dissemos um servo ou uma serva em determinados momentos? Porque esses batistas não acreditam que haja hoje na igreja pessoas que recebem esse ou aquele dom do Espírito Santo como pessoas ligadas a um grupo seleto, separado, que vão exercer o tal dom de forma contínua, muitas vezes utilizando-se dos próprios dons naturais que uma pessoa tem. O Espírito Santo separa essa pessoa para um determinado momento, separa esse servo ou essa serva para algo especial, mas sempre em favor da igreja, da obra como um todo. Esse servo ou serva não terá de usar indefinidamente esse dom, que, como se disse, até pode ser o dom natural dele ou dela, só que agora revestido do poder do Espírito para uma obra específica de Deus no seu reino. Isto é, tais pessoas poderão ou não continuar com esse dom, pois o mesmo foi dado a elas para a realização de algo que a igreja ou a obra do reino de Deus precisem num determinado momento, já que está na Bíblia que o Espírito Santo é quem distribui individualmente a cada um como ele quer. 1 Coríntios 12, 11. Pergunta 27. Foi dito na resposta à pergunta 15 que as línguas faladas nas igrejas do Novo Testamento eram idiomas. Então essas línguas que os nossos irmãos cristãos carismáticos ou pentecostais afirmam falar em seus cultos, para nós os batistas, o que são? Nós cremos que com certeza não são as línguas faladas no Novo Testamento. Com muito respeito, com muito carinho, nós dizemos isso, mas com a convicção que cremos cremos que eles são ensinados nessa possibilidade, eles acreditam que isso pode acontecer, e levados por uma emoção honesta, manifestam-se por meio de uma glossolalia, falar em línguas, que não se enquadra, no entanto, na glossolalia mencionada do Novo Testamento. Pergunta 28. Por que, como batistas, cremos que aquelas línguas faladas no Novo Testamento como concessão do Espírito Santo eram idiomas e não línguas desconhecidas ou dos anjos? Nós cremos que essas línguas eram línguas faladas por esse ou aquele povo, isto é, cremos que Deus, de repente, que o Espírito Santo de Deus tomava um cristão ou uma cristã para falar a um persa ou a um grupo de persas sem que esse cristão ou essa cristã jamais falasse persa. Isto é, o Espírito Santo traduzia o que esse cristão ou cristã estava falando em sua língua materna para a língua dos persas, ou fazia com que esse cristão ou cristã simplesmente passasse a falar no persa sem que soubesse qualquer coisa dessa língua. Pergunta 29. Em relação à possibilidade desse fenômeno repetir-se hoje, como pensam os batistas que assim acreditam? Como já dissemos, há os batistas que aceitam ser isso ainda possível. Eles aceitam que Deus, se lhe aprouver na sua soberania, ele pode fazer que algo assim ocorra conforme o seu propósito e por razões que a ele pertencem, mas sempre como exceções e nunca como regra. Tanto que os nossos missionários, inclusive os missionários pentecostais, precisam trabalhar às vezes durante anos para conseguirem falar numa língua desconhecida de um povo e traduzir partes da Bíblia para esse povo. De qualquer forma, mesmo os batistas que aceitam que isso ainda possa acontecer, isto é, que Deus, se lhe aprouver em sua soberania, possa fazer que alguém fale para alguém de uma outra língua que ele não sabe falar e que esse alguém entenda, mesmo esses batistas acreditam que a Bíblia nos mostra que esse dom de línguas, como uma prática geral no Novo Testamento, tinha um público-alvo, o povo judeu ou os judeus. Pergunta 30. Como assim os judeus? Quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, falando sobre o dom de línguas, 1 Coríntios 14, de 20 a 22, ele cita Isaías 28, 11 e 12, onde temos escrito: na lei está escrito, falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. E depois, complementando, escreve: de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, para os que não creem. Então vejamos. Paulo usou as palavras do profeta Isaías. Qual o contexto no qual Isaías havia dito essas palavras?
Respondemos, quando o reino do norte, Israel, já estava escravizado pelos assírios e o reino do sul, Judá, estava para ser invadido por eles, isto é, pelos mesmos assírios. Os assírios, então, eram os homens de outras línguas e os lábios dos outros povos que Deus usaria para falar com os judeus, embora eles não fossem ouvir o que Deus queria que eles, os judeus, ouvissem. 2. Então, este povo a quem Deus falaria por homens de outras línguas eram, obviamente, os judeus. 3. Ora, Paulo repete esta parte do Velho Testamento para falar sobre o dom de línguas e dizendo que as línguas não eram sinais para crentes, mas sim para os incrédulos ou para os que não creem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que o dom de línguas, assim como foi o recado dos assírios no passado para os judeus, era agora um sinal para os judeus que não estavam crendo. Não era para todos, era para os judeus. 3. Foi por isso que no dia de Pentecostes os judeus não crentes em Cristo de 15 nacionalidades diferentes, nascidos em 15 países diferentes, puderam ouvir Pedro pregando, como se estivesse pregando na língua falada no país de cada um deles, e os demais crentes também falaram nessas línguas, mas sem perderem, os apóstolos, o sotaque da Galileia, conforme Atos 2. Foi por isso que na casa do centurião Cornélio, Cornélio e os demais da sua casa, que eram pessoas não judias, eles deviam ser quase todos faladores do latim, começaram a falar em línguas, e os crentes da circuncisão e todos quantos tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados de que também sobre os gentios se derramara o dom do Espírito Santo. Atos 10:45. Ora, quem eram os crentes da circuncisão? Eram os judeus que não criam que os gentios poderiam se tornar cristãos sem que primeiro adotassem os costumes judaicos. Quando o Espírito Santo fez então com que eles, aqueles estrangeiros, falassem em línguas, aqueles judeus compreenderam que os gentios deviam se tornar cristãos sem se tornarem primeiro judeus. Era um sinal para eles, os judeus. 5. Quando na cidade de Éfeso, Atos 19, de 1 a 6, Paulo encontrou um grupo de pessoas que estava aprendendo sobre Jesus, por isso Lucas os chama de discípulos, e discípulos são os que estão aprendendo. O apóstolo descobriu que tais pessoas tinham sido batizadas pelo batismo de João Batista e não com o batismo de Jesus, e que eles nada sabiam acerca do Espírito Santo. Paulo então explicou àquelas pessoas a diferença entre João Batista e Jesus Cristo, entre o batismo de um e o batismo do outro. Como eles entenderam e aceitaram o que Paulo explicou, o apóstolo então os batizou e o Espírito Santo se manifestou sobre eles depois que Paulo orou sobre eles. Quem eram aqueles discípulos encontrados por Paulo em Éfeso? Sem dúvida eram judeus ou prosélitos judeus, pois só assim é que poderiam ter sido batizados com o batismo de João. Muito poucos não-judeus haviam sido batizados com o batismo de João. O Espírito Santo então lhes deu a capacidade para falar em línguas. Por quê? Respondemos, porque eles eram judeus, ou profundamente ligados à cultura e espiritualidade judaica, e as línguas eram para os judeus. B, porque até então haviam sido incrédulos, não tinham aprendido a crer em Jesus Cristo. C, de agora em diante, eles, os demais cristãos judeus, que soubessem do que havia acontecido, não teriam dúvidas de que o batismo de João Batista, de fato, havia encerrado a sua história. Vamos então para a pergunta de número 31. Quando esses cristãos que dizem falar em línguas explicam que as línguas que eles falam não são línguas, idiomas, mas língua de anjos, o que é que nós temos a dizer? Olha, com muito respeito para com eles, temos que dizer para eles que o que eles estão acreditando e praticando não se coaduna com o que Paulo diz lá em 1 Coríntios 14, 16 a 19, onde nós podemos ler: se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém, a sua ação de graças, visto que não sabe o que você está dizendo? Pode ser que você esteja dando graças até muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em língua que não seja compreendida. Eu creio que o assunto está explicado, resolvido. Pergunta 32. Está correto se orar ao Espírito Santo? Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a falarmos a Deus como Pai. Em Mateus 7,11, Jesus diz que é o Pai quem nos dá os bens dos quais nós precisamos. Em João 16:23, está registrado que Jesus ensinou: e naquele dia nada me perguntareis, na verdade eu digo a vocês que tudo quanto vocês pedirem a meu Pai em meu nome, Ele há de dar a vocês. Bem, conquanto as 3 pessoas da Santíssima Trindade seja um Deus só e uma não é superior à outra, há uma ordem em termos de ação, e essa ordem deve ser mantida. Na salvação, Deus o Pai é quem projetou
isto é, foi quem imaginou todo o plano de redenção, mas Deus, o Filho, foi quem executou esse plano, quem fez acontecer esse plano. E Deus, o Espírito Santo, é quem torna possível este plano ser aceito pelas pessoas no avançar dos séculos. Na oração é o Pai quem ouve as nossas preces e as responde, porque elas são feitas em nome do Filho, sendo que o Espírito Santo é quem trabalha para que as nossas orações cheguem ao trono da graça do Pai da forma devida. Romanos 8:26. Não devemos inverter ou confundir as funções das pessoas, por isso oramos ao Pai em nome do Filho com a ajuda do Espírito Santo. Nossas orações devem ser dirigidas a Deus como Pai e não dirigidas diretamente a Jesus, porque nós estamos orando em nome dele. Da mesma forma, não devem ser dirigidas ao Espírito Santo, porque a função dele é fazer chegar ao trono da graça de Deus, o Pai, o que nós estamos pedindo da forma correta. Obviamente não é um erro, né? Orar a Jesus, até um exemplo no livro de Atos de oração de um grupo, pessoas que fizeram oração a Jesus e oraram a Jesus. Mas isso é confundir a função das pessoas na Trindade, que eu diria não seria mais desculpa para nós, seria desculpa para aquelas pessoas naquele tempo onde o Novo Testamento ainda não estava ainda em formação, né? As informações que nós temos hoje através da palavra de Deus nos dá autorização e nos orienta a fazermos isso, orar ao Pai em nome de Jesus, sabendo que o Espírito Santo intercede por nós, corrigindo a nossa maneira de orar, colocando diante de Deus aquilo que nós realmente precisamos. Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo complete em nós a obra do Senhor, a compreensão que devemos ter, e nos encontraremos numa próxima oportunidade com outra lição.